pessoal, sejam bem-vindos ao programa Descomplicando o Floreio, onde nós discutimos as técnicas e estratégia para você aprender e melhorar os seus floreios da capoeira. Eu sou o professor Paraíba. E eu sou a instrutora Bruna. E no episódio de hoje nós vamos te mostrar como você pode conseguir mais tempo para poder treinar. E a primeira coisa que você precisa saber é a respeito desse tempo. O que é esse tempo? É o tempo comum? É o tempo normal do momento que você está lá treinando na academia? Não é esse tempo. Qual que é a diferença do tempo que você está lá treinando na academia mesmo, na hora da aula de capoeira? Geralmente, quando você está lá na sua aula de capoeira, às vezes você tem 1 hora, 2 horas de treino ali e você tem outras pessoas que treinam junto com você. E muitas das vezes não tem como, a gente tem que esperar, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes o mestre vai passar um treino mais para a parte física, outra mais para a parte de floreios, outra para a parte de flexibilidade, um treino de golpes. Então, cada dia o seu mestre, o seu professor vai te passar um treino específico. E, na verdade, ele vai te passar as instruções para você fazer determinada coisa, vai te ensinar, sim, a fazer determinado floreio, determinada acrobacia, mas não é suficiente para que você consiga aprender muitas das vezes esse floreio. Então, você vai precisar de um tempo extra, ou seja, um tempo fora da sua aula normal de capoeira que você faz lá com a sua turma, para você se dedicar e treinar mais vezes essa determinada acrobacia. E isso é uma coisa muito comum de acontecer também, né? Todo mundo que treina, que tem lá seu mestre, tem o seu professor, vivencia essa situação, né? Sim. Se você tá lá, tem uma turma lá grande e o professor, ele escolhe o treino que ele vai passar, ele que tá conduzindo a aula ali. Então ele passou naquele dia, ele vai ensinar o movimento da meia-lua de frente, vai ensinar uma armada e até se ele te ensinar ali um floreio, ele vai ensinar o floreio que ele planejou para te ensinar. E não é, muitas das vezes não é o floreio que você está querendo aprender. Verdade. Então, esse tempo extra, ele é importante para você dedicar aquela parte ali que você gosta, aquela parte ali que você quer aprender, que você quer aperfeiçoar. E né? eu tenho certeza que já aconteceu com a maioria das pessoas que estão assistindo, pelo menos já aconteceu muito com a gente. Por exemplo, tá liberado tatame ou tá liberado um momento para você treinar acrobacia. Aí você resolve, hoje eu vou tentar aprender o AU de coluna. Aí você começa a treinar um pouquinho ali, aí você tem que esperar às vezes 5 minutos até a fila girar de novo para você ir de novo. E tem vezes que dá tempo de você fazer 2 ou 3 vezes quando você começa a esquentar, começa a entender um pouco o movimento, não, acabou o treino. Então, esse momento de aula não é o ideal para que você venha se dedicar para essa acrobacia. Por exemplo, quando a gente quer treinar um mortal, geralmente a gente vai precisar de um espaço adequado, né? Vai precisar de um tatame, vai precisar de um colchão, mas aí tu chegou lá no treino e o mestre sentiu que vai ser 2 horas de aula de jogo de São Bento Grande. Então, o tempo todo lá não abriu nenhum espacinho para você poder treinar o seu movimento de floreio. Então, aquele treino ali acaba ficando para depois. E se você não tiver um momento onde você vai dedicar especificamente para aquilo, você não vai conseguir melhorar e nem vai conseguir aprender esses outros movimentos, que vai ficar dependendo muito se o seu mestre vai te ensinar, se o seu professor vai passar naquele dia, beleza? Então, ó, uma outra coisa que é muito importante é que você compreenda por que esse tempo é importante. A gente já deu aqui para vocês algumas coisas para você ir pegando, mas eu vou detalhar agora mais a fundo. Sedimentar a técnica do movimento. Porque você fez a aula lá, seu mestre preparou aquela aula bacana, te ensinou lá como é que fazia a bananeira, te ensinou como é que fazia a parada de cabeça, te ensinou lá outros floreios, ensinou os golpes também, né? Porque na aula ensina de tudo, né? Na aula de capoeira ensina também a parte da luta, as estratégias, as táticas ali para você, né, de jogar ali com a outra pessoa. Mas enfim, ele te ensinou lá como que faz o movimento da bananeira. Aquilo ali não vai ser suficiente para você dominar aquele movimento. Pode ser que algum movimento seja muito fácil, por exemplo, um AU, que é um movimento de um grau de dificuldade pouco menor. Se você fizer um pouquinho toda a aula, ou até se falhar, né? Se nem toda a aula você fizer um AU, pode ser que você consiga assim aprender esse movimento. Mas agora, se você não fizer um treino por fora de um outro movimento que seja mais complicado, por exemplo, a bananeira, é um movimento que é fácil de entender. Geralmente a pessoa pega ali na primeira, segunda, terceira aula, a pessoa já está até conseguindo fazer uma boa bananeira.
Mas se a pessoa não investir um tempo extra para poder estar aprimorando e melhorando esse movimento, dificilmente ela vai levar ele para um outro grau de evolução. Eu digo assim, se a pessoa domina ali 3 segundos de bananeira, para ela dominar 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, que é onde a pessoa tem realmente o domínio, não vai cair daí em cima da outra pessoa que está ali jogando com ela na roda, para ela adquirir esse domínio, com certeza não vai ser fazendo 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes, como a maioria das vezes é possível a gente fazer numa aula onde a gente tem uma turma grande, onde a gente tem outras pessoas treinando ali com a gente. Uma outra coisa que é importante sobre o tempo é que o tempo te dá resistência. É muito legal quando a gente chega numa roda de capoeira que a gente vê uma pessoa que entrou e ela faz vários movimentos ao mesmo tempo, aquela coisa muito conectada, né? Sim. Sem dar um espaço, com fluidez, onde você fica aquele jogo bonito, bem denso, né? Onde não tem muito espaço, né? Tem continuidade, a pessoa não fica, faz um movimento, volta pra ginga, faz outro movimento, volta pra ginga. Ela tem ali um movimento todo conectado, já entra em um, sai em outro, dá um golpe, já sai numa esquiva, já sai no floreio, tudo junto. Como a pessoa adquire essa resistência? É dedicando tempo, né? Não tem outra forma não. Por exemplo, você fazer mais de um floreio no jogo, que é uma parte que cansa muito, por exemplo, você dar um salto, depois sair ali num raiz, depois de fazer uma ponte, misturar esses elementos aí dos floreios dentro do seu jogo da capoeira, muitas das vezes vai exigir de você uma resistência, que outra vez, a gente lembrando, você não vai conseguir adquirir essa resistência fazendo as poucas vezes que a gente faz lá na academia, no treino lá com o seu professor, com o seu mestre lá, que ele vai conduzindo a aula. Seria inviável ele colocar todo mundo para treinar tudo o tempo todo. Então, você precisa desse tempo extra para ganhar também essa resistência. Uma outra coisa também que vem quando você começa a fazer esse treino por fora e que torna esse tempo extra tão importante, é que você, às vezes, você começa a treinar um movimento ali, você já começa a dominar ele mais rapidamente, você começa a ficar enjoado de treinar aquilo. Você sente a necessidade de fazer uma outra coisa. Às vezes você até nem enjoa não, mas você tem 30 minutos para você treinar ali extra. Você vai treinar bananeira os 30 minutos, pode ser que as primeiras vezes você tenha esse ânimo para poder fazer isso, mas daqui a pouco você vai querer começar a inventar umas modas, você vai querer, vou treinar uma balança, vou treinar um pouquinho de AU aqui também, vou botar uma ponte. Então você começa a colocar outros movimentos. Então esse tempo extra, ele vai fazer com que você também desenvolva a sua criatividade, né? Sim, e é muito importante vocês saberem também, pelo menos a minha parte, por que momento que esse tempo foi importante para mim. Eu tenho praticamente 9 anos de capoeira, e nesses 9 anos de capoeira não foram suficientes para que eu dominasse 100% a bananeira, por exemplo. Por quê? Porque meu mestre não soube ensinar, porque a gente não treinava bananeira? Não foi por causa disso. Foi exatamente igual eu falei aqui, ele explicou também, não tem como eu chegar lá na aula de capoeira e ficar treinando bananeira o tempo inteiro durante 2 horas direto. Então tinha vezes que ele passava bananeira, tinha vezes que ele passava luta, então assim estava indo. Mas durante esse tempo todo, durante todos esses anos de capoeira, eu não dediquei um tempo extra para treinar, nem que seja 5 minutinhos de bananeira por dia ali. E eu senti que isso foi muito importante para mim, porque depois eu comecei a aprender novas acrobacias e eu comecei a agarrar. Então tinha algumas acrobacias, principalmente essas acrobacias de chão, que a gente fica de ponta cabeça. Quanto mais você domina a bananeira, melhor. Então tem algumas acrobacias que eu não conseguia aprender justamente porque eu não dominava a bananeira. E na hora que a gente criou vergonha na cara para aprender algo que é tão simples e que a gente às vezes fica com vergonha de treinar ou não dá tanta importância, eu resolvi fazer a bananeira. Então agora eu vou treinar todo dia, foi até onde eu entrei num desafio de todos os dias treinar a bananeira. Eu comecei a treinar a bananeira e no meu primeiro dia eu comecei treinando na parede. Então eu colocava o pé na parede, ia tirando devagarzinho, tentando fazer, e quando eu comecei, o máximo que eu conseguia ficar sozinha, sem a parede, era 2, 3 segundos no máximo, e quando eu conseguia ficar. E nos primeiros dias foram assim, eu fui tentando tirar, e mais pra frente eu fui arriscando. Então no primeiro dia, 2, 3 segundos, 30 dias depois eu já conseguia ficar mais de 20 segundos na bananeira, isso porque eu treinava 5, 10 minutinhos por dia ali. Então olha como que foi importante. Eu aprendi em 30 dias, eu dominei a bananeira em 30 dias, sendo que em 9 anos eu não tinha dominado.
Então, olha como que é importante você separar um tempo tão pequenininho, né, que foi 5, 10 minutos por dia, para eu poder aprender. Agora, imagine se lá no início, quando eu comecei a fazer capoeira, e quando meu mestre falava, olha, tô ensinando para vocês aqui, assim, assim, assado, repita em casa, treina um pouquinho, 5, 10 minutinhos. Agora, imagine se eu tivesse ouvido e feito isso. Né? Então isso é muito importante, porque a partir daí que eu consegui dominar a bananeira e hoje eu consigo ficar muito mais tempo, a partir daí eu consegui aprender muitas outras acrobacias. Então isso foi muito importante pra mim. Eu acho que todo mundo tem uma história dessa, né? Se É, você for pegar aí na sua jornada aí pela capoeira, aí todo mundo deve ter uma história como essa aqui da Bruna, e alguma vez que você comprometeu ali de treinar um pouquinho mais o movimento, ele acabou saindo, né? Eu também tenho uma, vou compartilhar com vocês. Por exemplo, quando eu quis aprender aquele movimento do arco-íris, algumas pessoas chamam de envergado, e também aquele movimento da raiz, né? Que algumas pessoas chamam de de coluna sem a mão. Quando eu fui aprender esses dois movimentos, na verdade eu já fazia eles já há bastante tempo, né? Assim, de uma forma meio Frankenstein, né? Meio mais ou menos ali. Não era aquele movimento que a pessoa quando assistia eu fazendo, falava assim, nossa, que perfeição. Era aquele movimento, tá fazendo. Né? Algumas pessoas até falam assim, não, tá roubando um pouquinho que tá puxando no mortal. Algumas pessoas até falavam assim, e outros, quando olhava também fazendo ali a raiz sem amor, falavam assim, não tá daquele jeito. Então, esses dois movimentos, eles ficaram comigo assim durante muito tempo, sem eu conseguir aperfeiçoar eles muito. Mas, em algum momento eu fiquei ali presente para essa coisa que eu tinha que dedicar mais ali diretamente para aprender aqueles dois movimentos, que eu falei, cara, eu não vou chegar no treino agora, eu não vou treinar um montão de coisas. Porque eu chegava lá, tinha um repertório grande para poder treinar. O que acontecia? Acontecia a mesma coisa de quando a gente está na aula de capoeira lá. Você tem 10 movimentos para treinar em 1 hora. Então você vai ter ali, o quê? 6 minutos? 6 minutos para treinar cada um, se você tiver 1 hora? Isso mesmo. Você vai ter 6 minutos para poder treinar cada um dos 10 movimentos. Cara, 6 minutos para treinar um floreio, ou ainda que fosse golpe, tá, galera? A gente tá falando aqui que o foco nosso aqui é ensinar pra vocês floreio, mas qualquer coisa que você fosse fazer. Então, 6 minutos pra treinar a bananeira, olha, se a gente fazendo isso todo dia, pode ser que pode ser não, você vai ter um resultado muito interessante. Mas isso, 2 vezes na semana, ou uma vez ou outra, não ia funcionar. Aí o que eu falei? Eu observei na minha semana, observei os locais onde eu chegava, por exemplo, eu chegava mais cedo no treino algumas vezes. Então tava lá, tudo livre, não tinha ninguém treinando, eu poderia ir lá, repetir quantas vezes eu quisesse. E às vezes eu tinha 10, 15, 20 minutos. Ao final de cada treino, a galera sempre fica doido para terminar o treino, né? Sempre tem o pessoal que tá querendo já, nossa, pelo amor de Deus. A pessoa paga para poder fazer a aula, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela quer que acabe aquele sofrimento ali. É uma coisa bem controversa, né? Paradoxal. A pessoa paga para poder fazer, para ser ensinada, mas quando tá ali o exercício para fazer, ela não quer fazer, ela só quer que aquilo chegue logo ao final, né? É um paradoxo aí que todo mundo que faz, às vezes, musculação, treina alguma coisa, pode ter passado por isso daí. Então era justamente isso que acontecia. Chegava lá nesse momento, eu tinha um movimento para poder treinar e eu ficava dividindo em vários, não conseguia dar foco para poder treinar. Aí eu falei, vou treinar só arco-íris e a raiz sem mão. Vou treinar só esses dois movimentos. Então eu chegava antes, treinava arco-íris, raiz sem mão. Terminou a aula, treinava arco-íris, raiz sem mão. Tinha algum treino extra por fora, que geralmente toda academia, o mestre, o professor gosta de marcar uns treinos por fora. Sábado, domingo, feriado, é a história de todo mundo, é essa daí de todo aluno. Então rola esses treinos. O que chegava lá? Eu treinava arco-íris, né, e a raiz sem mão. Eu focava em ter um bom tempo de treino desses movimentos. E foi aí que eu aperfeiçoei eles, onde eu consegui esticar mais meu joelho na hora de fazer, né, o arco-íris, que, né, aquela armada dupla, né, que o pessoal também costuma chamar. A raiz sem a mão é um movimento que a gente tem que fazer um movimento com leveza para ficar bonito. Na verdade, eu acho que quase todo salto, né, todo floreio, toda vez que a gente faz leve, né, que mostra que foi feito com facilidade, que a pessoa fez aquilo de uma forma fácil, e depois ela vai conseguir utilizar isso, obviamente, dentro do jogo. Então, foi dessa forma que eu consegui dominar esses dois movimentos, e isso eu agora acabo aplicando isso em outras coisas também. E isso me lembrou de uma história muito interessante, que foi de quando eu fiquei presente
para essa coisa aí de que o tempo que eu dedicava a cada habilidade que eu tinha que aprender era muito importante. Eu fiquei sabendo disso quando eu estava cursando faculdade. Porque é muito intuitivo. Todo mestre, todo professor fala, gente, tu tá treinando em casa, né? O mestre sempre fala com a gente, você tá treinando em casa, tá treinando lá queixado, tá treinando armada, tá se alongando. Porque nem sempre ele consegue cobrar 100% das coisas dentro da própria aula de capoeira que ele oferece para nós. Então, ele vai passar por aquilo, obviamente, dá os primeiros passos, retoma, dá outras dicas, volta naqueles conteúdos, mas se a gente treinar por fora, a gente entende que a gente vai ter mais resultado. Mas até então isso era só uma coisa do senso comum, que a gente via e falava, isso é óbvio, se eu treinar mais, é lógico que eu vou tender a melhorar. Mas dentro da faculdade, eu pude, eu cursei faculdade de educação física, eu pude ter contato com algumas disciplinas onde eu pude ver isso sendo aplicado cientificamente. Por exemplo, na disciplina de aprendizagem motora que a gente faz lá, eu pude ver o processo de aprendizagem de várias modalidades esportivas. Então eu vi a pessoa que estava treinando lá aprender o basquetebol. Então a pessoa tinha várias habilidades, tinha o arremesso, tinha o passe, tinha vários fundamentos, né? Igual todo esporte tem. E você podia ficar ali observando nos estudos e a gente também fazia também alguns trabalhos práticos, a gente conseguia observar a velocidade de aprendizado da pessoa. E o tempo era uma variável muito importante. Se a pessoa tinha 5 fundamentos para aprender e ela dedicava 5 minutos para poder treinar o passe, 5 minutos para poder treinar o arremesso, mais 5 minutos para poder treinar o deslocamento, enfim, né, 5 minutos para treinar cada coisa. Ela acabava tendo uma velocidade X de aprendizado. Agora, quando ela pegava um tempo maior e focava só em aprender uma daquelas habilidades primeiro, por exemplo, só arremesso, vou treinar aqui 30 minutos só de arremesso, ela tendia a dominar aquela habilidade mais rapidamente. É óbvio para nós pensar isso daqui, mas muitas das vezes quando a gente vai fazer o nosso treino não é isso que a gente faz, né? A gente está trazendo aqui esse exemplo nosso aqui que acontece com a gente nas academias, quando a gente chega lá e a turma é muito extensa, a gente tem várias pessoas treinando e a gente vê que a gente consegue às vezes fazer poucas vezes. Passou lá um movimento lá para fazer um mortal e, poxa, tem 40 pessoas para poder dar um mortal. Se cada um levar 1 minuto, já é 40 minutos de aula. Se a pessoa levar 2 minutos para fazer um mortal, que mortal não é um movimento tão básico assim, né? Às vezes a pessoa cola as placas lá na hora de poder fazer. Então um leva mais tempo, outro leva mais tempo. Vou te falar que se só para ensinar mortal para 40 pessoas, 2 horas é muito pouco. É muito pouco que você vai, porque cada um vai conseguir praticar muito pouco tempo. E na faculdade eu pude ver isso cientificamente sendo aplicado e o resultado era muito diferente. Então uma conclusão que a gente que eu tirei dessa história, que eu fiquei presente para isso, foi enquanto eu cursava a faculdade, foi justamente a não treinar muitos movimentos ao mesmo tempo, porque quando a gente faz isso, a gente tem menos tempo de prática com cada habilidade. Trazendo para o mundo da capoeira, a gente treinar bananeira, ponte, beija-flor, mortal, AU sem a mão, tudo no mesmo dia, pode não ser o melhor tipo de treino. Dependendo você pegar 1 ou 2 ou até no máximo aí, de repente uns 3 movimentos e focar neles, eu acho que a pessoa vai tender, eu tenho certeza que a pessoa vai ter muito mais resultado, né? Verdade. E também, o que acontece se você não dedicar esse tempo para você treinar? Obviamente você não vai aprender, né? Então, por exemplo, eu quero aprender muito a fazer o canivete. Como que você vai aprender a fazer o canivete se você não treina o canivete? Se você não treina o que você precisa treinar para aprender essa acrobacia. Então é muito importante que você venha se dedicar. E eu tô falando isso, gente, provavelmente às vezes alguma pessoa tá falando, isso é óbvio, tem que treinar para aprender. Mas você fala que é óbvio, mas você não treina. O que eu tenho que fazer para aprender a fazer? O que eu preciso saber para aprender a fazer o AU de coluna? Olha, você precisa ter um pouco mais de flexibilidade de coluna, mas você não consegue nem sair do chão na hora de fazer a ponte, então vai ficar muito difícil. É óbvio, mas muitas pessoas não fazem isso. E voltando aqui àquela história da bananeira, não só a bananeira, mas como a ponte também,
eu comecei a querer entrar nesse desafio para treinar todos os dias. E de início, gente, eu já com quase 9 anos de capoeira, fazendo várias acrobacias, fazendo alguns saltos já, né? É muito difícil, a gente tem aquela questão de orgulho, a gente fala assim, nossa, eu vou treinar bananeira e ponte. A gente fica, é fácil demais, a gente sempre quer aprender algo mais difícil. E quando eu comecei a gravar, eu ficava com um pouco de vergonha, que eu ficava assim, nossa, tudo bem, parece óbvio, você não tem que esquentar a cabeça com o que as pessoas falam ou pensam de você, mas na hora prática, que você joga na internet e fala, caramba, ela não sabe fazer uma bananeira, ou nossa, a ponte dela tão estranha, a gente acaba ficando um pouco, a gente acaba se cobrando demais. E assim, eu não conseguia ficar nem 3 segundos direito na bananeira, e mesmo assim eu não esquentei cabeça. Eu falei, o que é mais importante? Eu ficar com vergonha e deixar de treinar? Ou eu, mesmo com vergonha, eu vou lá e treino e ainda mostro minha evolução para as pessoas, eu inspiro as outras pessoas? Então eu não quis saber, eu falei, vou treinar, e eu ficava lá na parede, lá agarrada na parede, tentando fazer. A ponte foi a mesma coisa, e foi, por um lado, foi um pouco mais vergonhoso ainda para mim a ponte, porque quando eu comecei capoeira eu já tinha uma certa flexibilidade de coluna, que isso foi melhorando muito, mas com o passar do tempo, aprendendo um monte de acrobacia, eu parei de treinar ponte. Então minha ponte piorou muito. Antes eu conseguia praticamente encostar minha mão no pé, e depois eu já estava bem longe do pé. Então quando eu comecei a fazer esse desafio da ponte, eu tinha muita dificuldade, gente, era literalmente, eu mal conseguia ficar 5 segundos lá parada na ponte, de tanta força que eu fazia, de tão difícil que era, fora que eu sentia muita dor nos ombros, eu não tava tendo tanta força para segurar ali, sentia muita dor na coluna, porque eu tava forçando demais, e eu parei para pensar, eu falei, gente, eu preciso treinar a ponte, eu preciso treinar a bananeira, senão eu não vou conseguir aprender as outras acrobacias ou melhorar minhas acrobacias. Então eu comecei a fazer isso. Hoje minha ponte já tá, graças a Deus, a minha mão já tá bem mais perto do pé, já consigo fazer com muita facilidade. Acabei melhorando minhas outras acrobacias. A acrobacia que eu, tanto com a bananeira também, a acrobacia que eu achava que eu nunca ia aprender, eu acabei aprendendo. Eu falei, nossa, isso daqui? Ah, não. Igual o exemplo é a balança. Eu falava, nossa, balança? Nossa, nunca vou conseguir fazer isso, é muito difícil. Mas quando eu resolvi treinar a bananeira e comecei a dominar a bananeira, começou a ficar mais fácil. E tô treinando, tô conseguindo fazer. Então não adianta, se você não dedicar o seu tempo para você treinar isso daí, você não vai aprender. Se você não treinar, se você não sabe fazer uma cambalhota, se você não sabe pular e segurar o joelho, você não vai conseguir fazer o mortal. É óbvio, mas as pessoas não fazem isso. Então dedique o seu tempo, senão você não vai aprender, senão você não vai evoluir. Eu lembrei até de uma história aqui que é interessante, né? Assim, não sei se é uma história 100% verídica, não, que foi alguma coisa que alguém me contou, tá? Então, assim, eu não sei se é 100% verdade, mas você de repente pode pesquisar aí. Depois de terminar esse vídeo, até eu vou tentar confirmar essa história aqui. Mas eu já ouvi mais de uma pessoa me falando, então eu acredito que seja verdade. Ó, reza a lenda que o Ronaldinho Gaúcho, que foi um dos astros aí do futebol brasileiro aí, que ele, quando ele era mais novo, ele vivia com a bola. Por exemplo, ele não usava a bola só lá no treino, que ele ia lá no clube ou ele ia na escolinha lá de futebol. Ele tinha uma bola em casa e ele ficava 100% do tempo dele com aquela bola. Ele estava deitado, ele estava brincando com a bola. Ele sentava, estava vendo televisão e estava mexendo com a bola no pé. Ele ia tomar um café ali na cozinha, ele ia empurrando a bola. Ele tinha que ir lá fora, ele tinha que ir lá na rua, ele ia conduzindo aquela bola. Então eu subia a escada com a bola, descia a escada com a bola, sentava no sofá com a bola, brincava com a bola o tempo inteiro. E essa história, o pessoal diz que foi uma das explicações por que ele se tornou um jogador tão bom e por que ele tinha tanta habilidade, né? Principalmente com o drible, que é uma coisa que o jogador ali, quando tem muita intimidade com a bola, ele consegue, né, fazer ali alguns movimentos ali, freestyle com a bola, né? Algumas pessoas até não gostavam muito, né? Que ele dava caneta, dava chapéuzinho, né, nos outros jogadores. Mas é porque ele passava muito tempo com a bola, então isso levou ele a dominar muito ali aquela habilidade de conduzir, de controlar a bola em si, né? Saiu a bola até, quase fazia parte do corpo dele. Eu lembro que saiu até um vídeo uma vez que ele chutava uma bola assim, ó, e ela batia na trave e voltava para ele chutava, ela batia na trave e voltava para ele, que é outra história também, que essa tem vídeo, eu assisti o vídeo, algumas pessoas falam que é montagem, outras falam que não é montagem, mas enfim, eu acredito que a pessoa se dedicando muito,
quanto mais ela se dedicar, mais ela vai dominar aquele movimento ali. Então é exemplificando muito essa questão aqui que a Bruna estava ressaltando para vocês aí. Então vamos agora à parte que o pessoal tava mais esperando a gente chegar, né? Que é como arrumar esse tempo milagroso, então, para você poder treinar por fora. Tenho certeza que depois de tudo que a gente falou aqui, tá todo mundo convencido que treinar por fora é extremamente importante, né? Principalmente depois do exemplo do Ronaldinho Gaúcho, né? E tem infinitos outros atletas, né, cara? Eu já vi a história do Cristiano Ronaldo, já vi a história do Usain Bolt, todos esses astros aí, o Oscar Schmidt, né, nosso jogador de basquete aí brasileiro, todos eles chegavam antes e saíam depois, né? Outros treinavam de madrugada, outros treinavam até exaustão. Quanto mais treinavam, mais se tornavam aí os astros que se tornaram, né, ídolos aí de várias pessoas. E em cima disso daí, como a gente conseguir esse tempo extra, então, já que o pessoal tem que estudar, né, as desculpinhas, tem que estudar, tem que trabalhar, né, coisa de vagabundo, sei o quê. Então, se você considera que melhorar esses movimentos, melhorar sua bananeira, seu mortal, você deseja mesmo aprender esses movimentos aí, o arco-íris, o mortal chutado, ó, você tem que desejar, porque senão depois também você vai ter que ficar tirando pedra nas pessoas que sabem fazer. E todo mundo vai lembrar de uma história que sempre acontece em todo grupo de capoeira. Sempre tem aqueles meninos espertinhos, aquelas meninas espertinhas que você fala assim, nossa, meu Deus, que facilidade que essa pessoa tem, pega os negócios no vento. Ó, sim, eu acredito que algumas pessoas nasceram de repente com algumas potencialidades, de repente um nasceu mais flexível, outro mais forte, outro com a capacidade ali de compreensão melhor, de interpretar ali os movimentos um pouquinho melhor do que os outros. Mas eu sempre via também que essas pessoas espertinhas, você olhava para ela, ela tava de cabeça para baixo. Nem que seja lá na aula, no momento dos intervalos, né? Sempre tem ali durante a aula. O professor passa lá um movimento para poder fazer, você faz, tem um tempinho de descanso que ele dá pro pessoal tomar água, para descansar. Esses aí costumavam nem descansar, eles não paravam. Você fala assim, meu Deus, esse menino tem energia demais. E isso daí era o quê? Ele tava aumentando intuitivamente ou não, por vontade própria ou não, por querer ou não, isso aí é discutível, mas ele estava fazendo o que inconscientemente, aumentando o tempo dele de prática. E eles faziam isso e fazem isso, de repente, até uma dessas pessoas que está nos assistindo agora, que não é mais assim, né? Às vezes a gente costuma ficar mais velho e deixa isso de lado, que era uma qualidade muito importante para a gente se tornar melhor em qualquer coisa que a gente se propuser a fazer, né? Então, essa pessoa, ela treinava por fora, treinava na rua, treinava na grama, treinava na praça, treinava em tudo quanto é lugar, né? O pessoal que estudava treinava até na hora do recreio, na escola. Então, não tinha como ficar ruim. E muitas das vezes a gente falava assim, só dava aquela desculpa assim, ah não, é porque aquela pessoa é muito boa, ela nasceu para poder fazer esse movimento aí. E não é isso, é porque a pessoa, ela aumentava o tempo de prática daquela habilidade ali. Ele foi lá, aprendeu como fazia o movimento do arco-íris. A outra pessoa que está do lado também aprendeu, que o professor ensinou para os dois. Eu vou para casa, treinei no recreio segunda-feira, treinei na pracinha no sábado, treinei no domingo na casa da minha tia. Quando chegar na próxima aula que o professor for cobrar aquele movimento de novo, eu treinei por fora, você não treinou por fora, é óbvio que o meu movimento já pode estar quase que perfeito ou então num estágio muito melhor do que a outra pessoa que não treinou, tá? Sim. Então, o tempo de prática é extremamente importante. E como que você vai conseguir arrumar esse tempo para poder treinar? Tempo é questão de prioridade, galera. Ó, você tem tempo para treinar sim e nós vamos te provar isso já já. Olha só, tempo é questão de prioridade. Se você não está tendo tempo para poder se dedicar extra, se dedicar por fora, é sinal que o seu tempo está comprometido com outras coisas que de repente você julga que são mais importantes. Mas pode ser que você só não fez uma faxina no seu tempo para saber se você não está perdendo tempo com algumas coisas que são triviais, né? De repente você está jogando videogame demais, de repente você está assistindo novela das 8 demais, mexendo demais no celular. De repente você está muito no Instagram, no Facebook ali e você não tem tanto tempo para poder realmente treinar por fora. Mas agora, se você for prestar atenção nisso, por que você não pode acordar 10 minutos antes de ir para a aula e de repente treinar ali uns 10 minutinhos
Se você treinar um único movimento, lembra que eu falei? Em vez de treinar muitos, treinar um único movimento, você vai ter muito resultado. Por que que quando você tá no horário do almoço ali do seu trabalho e de repente tem uma varanda, tem uma sala livre ali, de repente que você vai até para essa sala para poder dar uma relaxada, para mexer no Instagram, depois de ter almoçado ou antes de ter almoçado, então sim você tem tempo para poder treinar. Ou de repente você chega lá na academia do seu mestre, do seu professor, para poder treinar a capoeira, e você é uma pessoa que já sai direto do trabalho. Então você chega lá, a aula nem começou ainda. Você chegou meia hora antes, 40 minutos antes. E fica lá de plá, batendo papinho ali com o mestre, batendo papinho ali com as outras pessoas, que claro, pessoal, é importante, tá? Faça isso também, interagir lá com as outras pessoas. Mas, poxa, você tem esse tempo aí, aproveita, né? Hoje em dia eu chego lá para poder dar minha aula e às vezes eu vejo um ou outro aluno que tá com vontade de treinar, que ele já chega já virando uma estrela, já chega plantando uma bananeira, né? Geralmente são os mais novos, né? Que os mais velhos já adquiriram maus hábitos, né? Chegam, eles chegam, sentam lá na cadeirinha, pegam o celular, por quê? Faltam 10 minutos para poder começar a aula, então... Pra ver quantos seguidores eu ganhei. Dá pra mim ver o que a GK tá botando aqui no stories dela. Não, dá pra ver que a prima Cotinha tá postando foto de biquíni lá e tá cheio de celulite. Então, ao invés da pessoa chegar lá e treinar, né, alguma coisa que vai fazer o tempo dela ser mais bem aplicado, não, ela prefere ficar vendo de repente outras coisas triviais, né? Nós vamos adquirindo esses maus hábitos. Verdade. Então sim, galera, nós temos tempo para poder treinar sim por fora. E se você não fizer isso, você vai ser o único prejudicado, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, tirando seu mestre e seu professor, não está se importando muito com o que você faz no seu dia a dia. Tá? Mas eu tenho certeza que o seu mestre, o seu professor já deve ter te dado um puxão de orelha, já deve ter te falado, ó, fica menos tempo no Instagram e vamos treinar isso daí. Ou então quando chega o próximo dia da aula, ele chega e pergunta assim, gente, vamos fazer aquele movimento assim, assim, assado. A gente já fez esse movimento? A gente já treinou isso daí? E a gente não lembra. Não lembra por quê? Porque você treinou só lá na hora da aula, saindo ali pela porta da academia, você apagou o seu HD, e às vezes fez no automático, né? Fez assim, tá. Aí fez e foi embora. Apagou o seu HD, tirou aquilo dali da sua mente, chegou no outro dia, tu não lembrava nem o nome. Não lembrava nem o nome do movimento que o professor preparou, uma aula para poder te ensinar, para você poder aprender de verdade esse movimento, selecionou as melhores técnicas, as melhores dinâmicas para você aprender lá durante a aula e você não deu valor. Então, olha só. Outro exemplo clássico também, que já aconteceu até comigo também, tá, gente? Que a gente também erra, a gente se pega, às vezes, falhando algumas coisas. É falar assim, nossa, mas eu vou ter que acordar cedo demais, mas eu trabalho, que não sei o quê. Mas, às vezes, você acordou cedo, você vai trabalhar. Mas antes de você levantar da cama, você abrir o olho, você vai, pega o celular e começa a mexer. Quando você vê, já tá 10, 15 minutos ali no celular e você nem levantou pra tomar café Fala, ainda. Senhor! Então, assim, até comigo já aconteceu. Aí depois, sem eu perceber, eu reclamo. Nossa, não vai dar tempo de fazer isso. Caramba, tá corrido o tempo. E, na verdade, foi aqueles 10, 15, 20 minutos que você perdeu ali, abrindo as redes sociais. Então, é muito comum acontecer isso também. Tenho certeza, deve ter um monte de gente rindo aí, falando assim, nossa, deu um soco na minha cara aqui agora. Mas também já aconteceu comigo. Então, olha só. Mas mesmo você sabendo disso tudo, que a gente mostrou aqui algumas possibilidades de você conseguir tempo para poder treinar, você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é se comprometer com terceiros. Como isso aí? Você precisa falar assim, não, eu vou treinar então. Tá bom, vou treinar todo dia. Que é a história do desafio, né? Que a gente tá incentivando muito o pessoal aí a fazer. O desafio é o seguinte, você tem que treinar todo dia, um movimento ali pelo menos que você selecionou, que você quer melhorar ou quer aprender, e você vai dedicar, às vezes 5, 10, 15 minutos de treino ou mais, se você tiver, tudo bem, que você vai se comprometer a fazer pelo menos um pequeno treino sobre aquele movimento ali, todos os dias. E como você se compromete num nível maior ainda, ao invés de você se comprometer só com você, né? Você se compromete com as outras pessoas. Você pode tirar uma foto de você treinando ou gravar ali um stories, um vídeo, postar lá nas suas redes sociais
Isso você vai estar mostrando para as outras pessoas que você começou a fazer alguma coisa diferente, né? Isso até é legal que as pessoas vão começar a te perguntar, vão querer entender o que é aquilo dali que você está fazendo, e elas vão tender a acompanhar a evolução que você vai ter, e depois que o resultado vem, a galera gosta, a galera quer saber, aí vai pegar as dicas, né? O que você tá fazendo, né? O pessoal gosta sempre dos atalhos. Isso os interessados, né? Fora os que falam assim, não, é porque tem talento. Sempre tem também. Então, olha só, primeiro passo, então, que você precisa fazer é dar esse passo de se comprometer. Depois que você se comprometer, o resultado vai vir. E outra coisa também muito importante, como que você faz para que isso fique mais fácil? Porque de início você pensa, nossa, eu acordo 6 horas da manhã, vou ter que acordar 5h30, 5h40 para treinar bananeira. Então de início fica difícil mesmo, principalmente aqueles, igual, por exemplo, vamos supor que você já foi capoeirista e você que às vezes está assistindo e você voltou. Pode falar a verdade, quando você para, fica muito difícil para você voltar. Porque às vezes o seu corpo não responde da mesma maneira, você tá mais pesado, tá mais gordinho, às vezes tá magrinho demais, emagreceu muito e tá sem força, tá sem resistência. E o que mais tem é capoeirista querendo voltar, né? Verdade. Eu acho que o mundo inteiro já fez capoeira, não é possível, cara. É muito comum, às vezes você encontra uma pessoa na rua e você fala, legal, você faz capoeira, onde que é? Não sei o que, não, já fiz capoeira há 30 anos atrás, tô querendo voltar. E tem vários que falam, onde que é essa academia aí? Eu vou lá e não volto. Então é muito difícil para você poder voltar. Então a primeira coisa de tudo, antes de eu explicar, é você começar e não parar. A consistência, a constância é muito importante. Outra coisa é que você torne isso parte da sua rotina. De início vai ficar difícil, é igual fazer uma dieta. De início, cara, é muito difícil, primeiro mês ali, você tá fazendo dieta, você tá quase que numa abstinência ali, igual eu entrei há pouco tempo num desafio de ficar 30 dias sem comer açúcar. Gente, sério, eu tremia de tanta bobeira que eu tava comendo todo dia. Mas depois ficou fácil. E até hoje eu confesso que, cara, foi ótimo pra mim. Hoje eu não faço, não tô mais, já passou esses 30 dias, fiquei 30 dias sem comer doce, mas pra mim fica muito mais fácil ficar hoje em dia sem comer doce. Antes eu não suportava ficar nem um dia sem comer um bombom, sem comer um chocolate. Então, assim, aquilo no início era muito difícil, mas você vai insistindo, porque você precisa educar o seu corpo, educar a sua mente. Quando você torna isso parte da sua rotina, o seu corpo vai se acostumar e daqui a pouco, se você não fizer no horário que você planejava, no horário que você estava acostumado a fazer, você vai sentir falta. Então, vamos supor que outra coisa que você pode ajudar para fazer parte da sua rotina e vai te facilitar. Por exemplo, eu faço musculação e eu também dou aula numa academia de musculação, só que eu dou aula de capoeira lá no salão. E como é uma academia de musculação, o que eu faço? Minha aula termina 9h15 da noite. E a academia fecha 10 horas da noite, ou seja, eu tenho 45 minutos ali para eu poder malhar. Então é melhor ainda, porque eu já tô no ambiente, né? Eu não preciso me deslocar, às vezes, nossa, vou acordar às 6 horas da manhã, vou tomar café, vou tomar banho, maquiar, escolher a roupa que eu vou pra academia, aí pego o ônibus ou o carro, vou pra lá, aí volto, tenho que tomar banho de novo, tenho que comer, que sei o que, pra depois começar a minha atividade diária ali, vamos supor. Então fica muito mais difícil. Eu prefiro malhar à noite por causa disso, apesar de você estar mais cansado, mas fica mais fácil, porque quase que te obriga a você malhar. Tipo assim, caraca, eu terminei minha aula de capoeira, minha roupa de academia tá aqui, é só colocar a roupa, já tô com tênis, subo e vou malhar. Aí vai depender da rotina de cada um, né? Lógico, depende da rotina de cada um. Então, pra mim, fica mais fácil. Então, tente facilitar de uma certa maneira. Porque eu já chego lá e até um empurrãozinho, que eu penso assim, olha, só tem 40 minutos pra me malhar. Então, eu não posso descansar 2 minutos em cada exercício. Eu não posso ficar mexendo no celular, porque senão a academia vai fechar. Então, acaba que eu levo mais a sério ainda e tenho um treino mais intenso e bem feito. Então, o que você pode fazer? Vamos supor, antes dava tempo você tem tempo tranquilo de ir em casa primeiro, tomar um café, tomar um banho, dar uma relaxada, mexer no celular, agora eu posso sair para poder ir pro treino de capoeira. Então, às vezes, isso daí vai te fazer ficar, ai, nossa, acabei de chegar do treino. Aí chega até atrasado lá na aula. Às vezes chega até atrasado na aula sem precisar, né? Então, o seu corpo dá aquela relaxada, fica mais difícil mesmo. Tem vezes que a pessoa nem vai, fiquei com preguiça, não fui. Então, para ficar mais fácil, se tiver como, é claro,
Vai direto. Eu tenho alunos que fazem isso. Falam, não, se eu for em casa, bobear, eu nem volto pra capoeira, porque dá muita preguiça. Então, eu tenho alunos que vão direto. E às vezes chegam, eu tenho alunos que chegam, às vezes, meia hora antes do treino. Teve um dia que chegou lá, tinha uma aluna minha e falou, não, eu tô aqui. O meu treino começa às 8h15, né? Aí falou, não, eu tô aqui desde 7h30. Eu falei, caramba, e você tá sentada aí desde 7h30 sem fazer nada? Você não deu nem uma alongada, uma aquecida. Então, assim, beleza, ela foi direto, né? Tá ótimo, já tá lá na academia, mas e aí? O que você fez também com esse tempo, né? Então faça isso para facilitar, vai direto se você tiver como e já aproveita para tornar isso parte da sua rotina, vai ficar mais fácil porque você vai chegar cedo, dá para dar uma alongada, uma aquecida, pra você treinar aquele movimento que você queria treinar ali no cantinho. Então isso vai te ajudar a fazer parte da sua rotina, vai virar cotidiano e vai ficar fácil para você. E outra coisa, como eu falei, não pare. Começou a fazer, não pare, igual a bananeira. Ah, hoje eu domino a bananeira, se eu quisesse eu poderia parar. Ah, não, já fiquei 40 segundos na bananeira, tá ótimo. Se você acha que tá bom, beleza. Mas quando você para de treinar, você além de começar a regredir, porque você não treina aquilo mais, você vai ter vontade de desistir e, né, você provavelmente vai ficar muito difícil de você voltar. Até por isso tem muitos capoeiristas aí que querem voltar, mas não conseguem. Né? Então faça isso e não pare. A consistência, a constância é o mais importante, a chave para você ficar, para aquilo ficar mais fácil para sua rotina, para o seu cotidiano. E o nosso objetivo aqui com esse programa é deixar tudo mais fácil para vocês, né, pessoal? É descomplicar mesmo aí o floreio e discutir, né, essas estratégias, essas técnicas aí para você melhorar os seus floreios da capoeira cada vez mais. E o que a gente vai fazer agora nesse próximo, na próxima coisa que eu vou falar agora, na verdade, nós vamos fazer um exercício. Tá? Então você tá aí nos assistindo, vai lá, pega lá uma caneta, pega um papel, ou pega aí um outro celular, sei lá, dá um jeito aí de você anotar isso agora. Não deixa pra depois não, que tu não vai fazer. Lembra? Você tem um problema de tempo, então você tem que começar a resolver ele agora. Tá? Então você tem esse tempo aqui para poder me assistir, aproveita e vamos fazer esse exercício aqui. Primeira coisa que você vai fazer para se organizar, para conseguir um tempo para poder treinar. Faz um exercício mental aí agora, você vai imaginar. O que você faz de segunda a domingo, cada dia da semana? O que você faz na segunda? O que você faz na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo? Vê o que você faz cada um dia da semana, cada um desses dias. E você vai começar a pensar aí agora e vai anotar. Anota, olha, ó, segunda-feira eu posso levantar 10 minutos mais cedo porque eu chego no trabalho às 9 horas. Dá pra mim levantar 10 minutos mais cedo para poder treinar aquela bananeira e melhorar esse movimento. Tá, você sabe que terça-feira é dia de treino de capoeira e você vinha para casa para depois ir para academia. Então, você tinha aí 1-2 horas ociosas, né? Você sai do trabalho às 6 e o treino de capoeira só às 8. Então, você tinha esse espaço enorme. Vai fazer o seguinte, leva um lanchinho lá pro trabalho, vai direto para academia, faz lá um treinozinho antes da sua aula de capoeira, dependendo lá treinando aquele movimento do mortal, que dependendo se você chega lá na academia tem um tatamezinho, já tem ali uma ou outra pessoa para de repente para te mostrar alguma coisa nova. Aproveita esse tempo ocioso que você está tendo. Então você vai fazer isso com cada dia da sua semana e você vai começar a enxergar possibilidades, né, de você poder estar fazendo esse treino. Algumas vezes a gente faz até o que, né, Bruno? A gente chega depois do treino da capoeira, o treino terminou 10 horas da noite. A gente veio pra casa, a gente costuma dormir lá pra meia-noite. Então a gente chegou, ainda tá com o corpo ainda meio suado, ainda tem um espacinho ali embaixo ali, onde a gente faz os treinos à parte. A gente vai lá, treina um pouquinho, depois vem, toma banho, comer alguma coisa, dá uma relaxada, às vezes vê um filmezinho, às vezes dá uma retomada em alguma atividade. Né? Sim, aí às vezes a pessoa fica todo mundo conversando, vai ver, já tem meia hora que a galera tá conversando e você pode ir ali no cantinho já e deixa a galera conversando e vai lá pro cantinho. Isso aí. Então olha só, a primeira coisa que você vai fazer é enxergar em quais momentos você conseguiria colocar os seus treinos extras para poder aprender ou melhorar algum movimento que você gosta aí de floreio da capoeira. A outra coisa que você vai fazer é dar o seu primeiro passo, que eu já tinha falado para vocês, é se comprometer. Não, agora vai. Você quer melhorar isso daí? Agora vai. Dá esse primeiro passo de se comprometer. Fala com alguém que você vai fazer. Vai lá, começa agora aí, faz o seu primeiro treino, já filma ou tira uma foto e posta. Lá nas redes sociais, no seu Instagram, no seu Face,
não sei onde você costuma utilizar mais aí, qual rede social você utiliza. Então, enfim, você vai lá e faz isso, já se compromete e marca lá, dia 1/30, começa lá a fazer. Amanhã, dia 2/30, posta lá de novo, né? Faz igual o pessoal que vai na academia, quiser que pode colocar, tá lá, hashtag tá pago, né? O pessoal adora fazer isso daí. Dá pra fazer também com o treino, né? Põe hashtag sem fim, treino sem fim, tá bom? Então faça isso, então, esses 2 passos que eu falei. Primeira coisa, ver aí em quais momentos da sua semana, do seu dia você pode encaixar esses treinos extras. Se comprometa dando esse primeiro passo de postar nas redes sociais. E mais um passo muito importante que a Bruna já tinha falado para vocês. Começou, não para mais, porque parar é muito problemático. Ah, você já melhorou a sua bananeira, você treinou 60 dias e, nossa, cara, você virou o rei da bananeira. Melhorou ali a bananeira, já emenda, põe outro movimento. Não, agora, poxa, a ponte tá uma desgraça, a ponte. Né? Geralmente o pessoal vai ficando mais velho, ponte não treina mais, né? Aí a ponte começou, era assim, era um ó, né? Aí a ponte, e lá vai na ponte, e lá vai na ponte. Aí vira uma mesa, né? Vira uma mesa a ponte. Então, olha só, põe lá para você conseguir treinar também esse movimento, um pouquinho cada dia e vai fazendo a manutenção também do outro, né? E assim você vai conseguir melhorar cada um dos seus movimentos. Começou, não para mais. Lembra da galera que parou de capoeira e agora fica doido para voltar e não consegue voltar. Todo mundo tem pelo menos uns 1.315 amigos que gostariam de voltar a fazer capoeira e não conseguem. Por quê? Você continuou, você já está num nível tão elevado, ele parou lá atrás, ele sabia até dar um mortalzinho, sabia até fazer um chute na lua, igual o pessoal fala, sabia até fazer uns outros movimentos para tirar uma ondinha, para poder brincar ali um pouquinho mais, mas agora ele não tá dando conta, ele queria voltar e já dá conta. Então, ele continua frustrado porque não tem como. Quando você volta, você tem que começar um pouquinho mais abaixo. É óbvio que você não começa do zero, tá? É óbvio que você não começa do zero. Então você que de repente tá parado, tá assistindo a gente aqui, ouviu esse vídeo aí, sempre é tempo da gente retomar aí as atividades, as coisas que a gente gosta de verdade, tá bom? E você pode seguir aqui esses 3 passos aqui, a qual a gente se propôs a falar para vocês. Primeiro passo, dá uma olhada na semana como você pode treinar por fora. O outro, se comprometa, né, com terceiras pessoas para poder ter mais vontade, determinação para poder de repente levantar cedo para poder treinar. E o outro a gente não parar mais. Começou, não para mais. E esses foram então as dicas, né, as técnicas e estratégias que nós separamos aqui para você conseguir tempo para poder treinar esses movimentos aí que estão agarrados 1, 2, 3, 4, 5 anos já. É verdade. Bruno, quer completar? Não, na verdade a gente já falou tudo, né? Só queria convidar vocês para estar acompanhando a gente nas redes sociais lá, Instagram, Facebook, convidando a galera também para curtir, comenta lá. Se quiser pode mandar dúvidas pra gente aqui embaixo desse vídeo, que a gente vai estar respondendo, vai estar ajudando vocês. E é isso aí, a gente se vê na próxima aula, né? É isso aí, a gente se vê no próximo Descomplicando Flores.